glória. Porque as nações perguntam: aonde está o nosso Deus? Porque eles entram nos templos aonde te adoramos e eles não veem uma imagem de escultura. E nós respondemos: o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz. Mas o Deus deles são ouro, prata, obra de mão de homens. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheiram. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Casa de Israel, confiai no Senhor. Visão profética: confiai no Senhor. Confiai no Senhor. Confiai no nosso Deus. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Pega comigo a sua Bíblia, se você trouxe, e nós vamos ler o capítulo de número 20 do Evangelho de João, e nós vamos ler a partir do versículo 19. João 20. Isso. Que bom que você veio. Deus tem muitas surpresas para nós nos próximos meses. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, que em hebraico é Shalom. E assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Até aí tá bom. Podei-vos assentar. A Bíblia nos ensina muito sobre dias maus. A Bíblia nos ensina muito como sobrevivermos aos dias maus, como nos comportarmos diante dos dias maus. Porque os dias maus, os dias ruins, os dias de tribulações, ele chega para todos nós. O dia mau, ele vem de muitas formas. O dia mau para algumas pessoas é o dia que ela recebe ali uma carta de rescisão dizendo: não precisaremos mais dos seus trabalhos, você está despedido. Para outras pessoas o dia mau é aquele dia que você sai de casa para fazer algum de seus compromissos, de repente você bate com o carro e aquilo estraga todo o seu dia. O dia mau para algumas pessoas é aquele dia que você precisa se separar de quem você ama, e você precisa se desligar dessa pessoa e cada um seguir o seu caminho. Para outras pessoas o dia mau é aquele dia que ela precisa se despedir do seu ente querido,
que está indo embora em um caixão. O dia mau para outras pessoas é aquele dia que você recebe a notícia que você está com uma enfermidade, e essa enfermidade perante a medicina não tem solução, não tem cura. O dia mau ele chega para todos nós, e ele vem de inúmeras formas. E quando o dia mau chega, ele traz consigo o medo, ele traz consigo a insegurança e principalmente a dúvida. O dia mau ele traz muitas dúvidas, o dia mau traz muitas incertezas para o nosso coração. Até João Batista passou por esse dia mau e teve que enfrentar a dúvida. A Bíblia vai dizer que ele foi preso e ele estava já prestes a ser decapitado. E quando isso aconteceu, ele se viu diante de muita dúvida, porque o dia mau ele faz isso com a gente, ele traz indagações na nossa cabeça, pastor Marcos Paulo, ele traz para nós muitas perguntas. E João Batista naquele dia, ele se viu diante de uma incerteza, e ele começou a se perguntar, será que o Cristo já veio? Porque a missão de João era abrir caminho para o Salvador. Então quando ele foi preso por Herodes, ele começou a ficar em dúvida, pensando, será que esse é mesmo o Cristo? Mas João havia presenciado uma cena gloriosa, quando ele estava ali, batizando Jesus no Jordão. Ele viu o Espírito descer sobre ele como uma pomba, e a voz descer sobre o Filho, e era o Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, João não tinha dúvida, mas quando o dia mau chegou, ele se viu com várias perguntas, e a dúvida veio, e ele manda os seus discípulos ir até Jesus e perguntar para ele, és tu o Cristo que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Por quê? Porque o dia mau, ele coloca dúvida até nas nossas certezas, até nas nossas convicções, porque o dia mau ele faz isso. A gente começa a indagar, será que Deus está mesmo comigo? Será que aquela profecia que eu recebi foi da parte de Deus, ou foi da carne do profeta? O dia mau ele traz para nós muita insegurança, o dia mau faz a gente ficar inseguro. Observe comigo, o capítulo 20 do Evangelho de João, é um dos capítulos mais lindos, porque é o capítulo da ressurreição, e Jesus havia sido crucificado, e nós deparamos aqui com os seus discípulos, enfrentando o dia mau. Por quê? Porque como eles andavam com Jesus, eles eram perseguidos. Como eles eram discípulos de Jesus, eles eram perseguidos. E o texto é claro ao dizer para nós que eles estavam escondidos em uma casa, com medo dos judeus, com medo das perseguições. Eles estavam sem o seu mestre, eles estavam vivendo o seu dia mau, eles estavam vivendo um dos seus piores momentos. E como eu já disse, o dia mau traz indagações, traz perguntas, e às vezes essas perguntas não vai ter respostas. Quem sabe a cabeça deles estava cheia de perguntas, como por exemplo, por que ele foi crucificado? Por que fizeram isso com ele? Ou quem sabe ele se perguntava, por que ele deixou isso acontecer, sendo ele tão poderoso? Por que fizeram isso com o nosso mestre? Era um dia mau. E diante do dia mau a gente não tem muita resposta para as nossas perguntas. Eles estavam enfrentando o dia mau, e porque eles estavam enfrentando o seu dia mau, eles se esqueceram do que Jesus falou, porque Jesus falou, Jesus avisou, ele disse, olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles esqueceram disso, eles disseram, olha, eu vou derrubar o templo, e em 3 dias eu vou reedificar. Eles esqueceram disso, eles se esqueceram de toda a boa palavra que Jesus havia falado. Isso acontece comigo, isso acontece com você, quando a gente está diante do dia mau, diante
diante da dor, diante do sofrimento, a gente se esquece das boas palavras que Deus liberou sobre nós, a gente se esquece das profecias, a gente se esquece das revelações, a gente esquece de tudo. Por quê? Porque nós estamos focados na dor, porque nós estamos focados no problema, e todas as vezes que nós focamos na dor, focamos no problema, a gente esquece da solução, a gente esquece da promessa, a gente se esquece do que Jesus falou, a gente se esquece de tudo aquilo que estava já programado para acontecer. O desespero do momento fez com que eles se esquecessem da promessa. Entenda uma coisa: vai ter momentos na nossa vida que nós vamos fazer muitos planos, e sabe o que vai acontecer? Esses planos não vão dar certo, é isso mesmo. Às vezes a gente vai fazer planos e esses planos não vão dar certo. E o que é que eu faço quando isso acontecer? Quando você fizer um plano e ele não der certo, lembra daquela vozinha bonitinha do GPS que diz assim, ó, recalculando a rota. Ei, se você fez um plano e ele não deu certo, não significa que você tem que voltar para trás. Se você fez um plano e ele não deu certo, é porque está na hora de recalcular a rota. Ei, se não deu para ir pela Bandeirantes, pega a Avenida Amazonas e vai. Ei, se não deu para ir de um lado, vai do outro. Recalcule a rota, mas não fique desesperado, desesperada, com medo, achando que tudo está perdido, porque ainda dá para recalcular a rota e seguir por outra estrada, e ir por outra rua, e seguir por outro lugar. É só recalcular a rota e seguir por outra estrada, e seguir por outro caminho. Não é porque algo deu errado que você vai se descabelar, se desesperar e mandar uma mensagem para mim dizendo, ai pastora, eu estou querendo desistir de tudo. Sempre que alguém me fala isso, eu falo, mas que tudo é esse? Dá nome a esse tudo que você está desistindo. Porque tudo é muita coisa, irmão. Se eu falar assim, eu estou desistindo de tudo, eu já estou com a corda aqui para me enforcar. Porque tudo é tudo, então eu vou desistir de tudo, de vida, de tudo. Vamos se matar logo. Agora eu sou processada por incitar o suicídio. Se não deu certo, tente outra vez. Lembra do Raul Seixas? Tente outra vez, tenta de novo, vai por outra rua. Ei, procure uma nova estratégia, procure uma nova rota. O novo, eu sei, dá medo, e o medo, ele nos faz esquecer de muita coisa. Tem muita gente que está aí com a mente esquecida, que nem Jingo Biloba dá certo mais. Por quê? Porque o medo ele traz esse esquecimento. Por causa do medo, a gente esquece de muitas coisas. Mas eu te aconselho ler Lamentações de Jeremias capítulo 3, onde Jeremias diz, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ei, para de ficar trazendo na sua memória coisas ruins, traga para sua memória aquilo que vai gerar em você, no seu coração, esperança para vencer. Ei, para de ficar trazendo à sua memória coisas ruins. Observe o ambiente à sua volta e observe as memórias que esse ambiente está trazendo para você, porque tem ambientes, tem sons que trazem memórias ruins. Fuja disso, procure trazer à sua memória aquilo que vai te dar esperança, aquilo que vai gerar esperança no teu coração. E o que é que gera esperança no meu e no teu coração? Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, os testemunhos. Os testemunhos, eles geram esperança no meu coração, porque os testemunhos, eles vão me dar certeza de que o Deus que fez um dia vai fazer de novo.
novo. O Deus que me abençoou naquele dia vai me abençoar de novo. O Deus que abriu a porta naquele dia vai abrir agora de novo. O Deus que me deu livramento naquele dia vai me dar livramento agora de novo. O Deus que me fez sair daquele vale naquele dia vai me fazer sair do vale agora de novo. Traga para o teu coração, traga para a tua memória aquilo que vai gerar em você esperança. O dia mau chegou. Jesus havia sido crucificado. Os discípulos estavam dispersos e com muito medo, porque eles estavam sendo perseguidos. Então eles estavam dentro de uma casa, fechados, sem esperança. O nosso mestre morreu. Para onde iremos nós? O que é que nós vamos fazer? Eles se esqueceram de tudo que havia aprendido com Jesus. Eles haviam se esquecido de todas as coisas. Eles haviam se esquecido que eles haviam sido comissionados, e nessa comissão eles receberam poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Eles se esqueceram que eles estavam cheios de poder. Eles se esqueceram de tudo. E aí a Bíblia diz que enquanto eles estavam dentro dessa casa, reunidos, com medo, quem que chega? Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga: Ele sempre chega. Ele não falha, Ele vem. Ele não falha. Ele sempre vem. Ele sempre chega. Ei, Ele sempre chega. Ele sempre vem. Ele sempre se faz presente. Ele não falha. Jesus chegou na casa aonde eles estavam reunidos, e quando ele chega, ele já declara: Shalom, paz seja com vocês. Aleluia. Em outras palavras, ele está dizendo: recebam paz, recebam paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ele está dizendo o seguinte: ei, está tudo certo. Ei, você que está sem esperança, está tudo tranquilo, está tudo certo. Eu ainda estou no controle. Eu estou de volta. Foi só 3 dias, mas eu já voltei. Eu fui logo ali e já estou de volta. Shalom, paz seja convosco. E aí a Bíblia diz que Jesus se apresenta e ele mostra as suas marcas. Ele mostra as marcas das mãos, ele mostra as marcas dos pés, e ele mostra as marcas do lado, para que os discípulos não tivessem dúvida de que verdadeiramente ele era ele. Paz seja convosco. Parece que vê Jesus dizendo: eu não avisei para vocês, eu não falei que eu voltaria no 3º dia. Eu não avisei para vocês, por que vocês estavam tão perturbados? Eu avisei. Ah, Senhor, mas é que o dia mau chegou, e no dia mau a gente esquece mesmo das coisas boas, a gente só lembra das coisas ruins. Lembra que eu disse para vocês que derrubaria o templo e reedificaria? Só que o texto vai dizer que Jesus vai saudá-los pela 2ª vez, e de novo ele vai dizer: Shalom, paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus estava comissionando, delegando e dizendo: olha, já ressuscitei, já fiz o que eu tinha que fazer, agora é a vez de vocês. O Pai me enviou, eu fiz toda a obra que o Pai me confiou, só que agora eu vou enviar vocês. Agora é hora de vocês trabalhar, agora é a vez de vocês trabalhar, agora é o momento de vocês serem comissionados para uma grande missão. Jesus estava designando eles, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus soprou sobre eles e disse para eles: recebei o Espírito Santo. E aí, versículo 23, por favor, diz assim, 24: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Observe que tinha 10
lá dentro, Judas morrido, e Tomé, não sei por onde andava, mas lá ele não estava. Tomé não estava lá. É por isso, irmãos, que às vezes a gente insiste tanto para que você não falte culto. É por isso que a gente sempre prega, irmão, não falte culto. Não seja aquele crente domingueiro, que só vem na igreja uma vez a semana. Você precisa comer todo dia para alimentar o seu corpo. Seria tão bom se você pudesse também comer da palavra todo dia para alimentar o seu espírito. Você não seria tão fraco espiritualmente, você não seria tão débil na fé. Por quê? Porque pode acontecer de Jesus fazer um movimento na casa bem no dia que você não veio, bem no dia que você não está presente. Pode ser que você deixe de obter algumas oportunidades bem no dia que você falta. Quem aqui já faltou e Deus fez um movimento na casa e você diz: ai, por que eu não fui? Não é assim. Quando eu estou viajando, que eu recebo notícias assim: ai, o culto foi uma benção, pensa no poder. Eu falo: e eu? Senhor, eu estava trabalhando também, cadê o meu? Então, observe que Tomé não estava presente no momento da aparição de Jesus no meio dos discípulos. Ele não estava presente quando Jesus se manifestou na casa. Então ele não viu, ele não sentiu, ele não experimentou o primeiro contato com Jesus após a ressurreição. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos foram avisar Tomé. Olha lá, disse-lhe pois os outros discípulos: ei Tomé, vimos o Senhor, a gente viu Ele. Mas Tomé disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e se eu não colocar minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E aqui você dá uma paradinha, fica com raiva de Tomé. Que bicho à toa. Os discípulos tudo falando e ele não acredita. Mas observe uma coisa: todos os outros discípulos tinham problemas quando o assunto era crer. Todos eles tinham. Muito obrigado. Todos eles tinham problema. Mas só Tomé tinha coragem de falar o que pensava. Sabe aquela pessoa que tem coragem de falar tudo o que pensa? Sabe? Pensou, falou. Só que tem gente que não, ele pensa e guarda, espera outro falar. Só que tem gente que se adianta, pensa e logo já fala. Mas todos os outros discípulos, eles tinham um problema também quanto à fé, quanto ao crer. Na tempestade, quando eles acordam Jesus, dizendo: ei Jesus, nós vamos morrer, vamos perecer. Jesus acorda e Jesus exorta-os: ei, homens de pequena fé, é só dar ordem para o mar e ele se acalma, é só dar ordem para o vento e ele para de soprar. Aí Jesus fala para eles: vocês não têm fé. Quando Pedro foi caminhar sobre as águas, ele também ficou com medo, ele também perdeu a fé enquanto ele estava por cima do mar. Em outra ocasião, eles não puderam expulsar o demônio de um rapaz,
E Jesus de novo chamou a atenção deles por causa da falta de fé. Então, em vários momentos, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos, porque eles não tinham fé, eles tinham dificuldade para acreditar. Só que agora nós estamos vendo Tomé declaradamente e com muita sinceridade dizendo: eu só acredito se eu conseguir ver, e não só ver, mas também tocar. Por que ele diz isso? Porque ele tinha coragem de falar. O bicho era corajoso, ele tinha coragem. Tomé era esse cara, ele pensava e ele tinha coragem de falar aquilo que ele pensava. Ele não era como os outros que só pensavam, mas não expressavam. E às vezes, irmãos, existem coisas na nossa vida que, se a gente não tiver coragem para expressar, a gente nunca vai alcançar algumas coisas. Tem coisa que a gente só vai alcançar quando nós tivermos coragem para expressar, quando nós tivermos coragem de ter conversas difíceis. É difícil ter conversas difíceis? É muito difícil. Tem conversas que é difícil a gente ter. Por quê? Porque a gente vai falar o que a gente pensa, a gente vai falar o que a gente sente, e a outra pessoa pode não estar preparada para ouvir. A outra pessoa pode não ter estruturas para ouvir. Então é muito difícil ter conversas difíceis. Mas às vezes, para resolver alguns problemas, a gente vai ter que ter conversas difíceis. Quem está entendendo diz glória. Se você não tiver algumas conversas difíceis, você vai ficar entalada. Isso pode até te adoecer, tá? Preciso te falar isso, que às vezes a gente vai guardando, e nesse de ficar guardando, a gente vai adoecendo. Você sabia que eu já tive infecção de garganta por raiva? Eu já tive problema na garganta, pastor Léo, na garganta, por vontade de falar e engolir. Por quê, irmãos? Porque conversas difíceis são necessárias, mas as conversas difíceis, elas precisam ser faladas, ser ditas com sabedoria, no momento certo. A gente precisa saber esperar o momento certo para falar algumas coisas que são difíceis de serem ouvidas. Mas quando essas coisas difíceis de serem ouvidas, elas são ditas com sabedoria e no momento certo, tudo se resolve. Tudo se resolve. E eu aprendi isso na minha vida, e foi libertador. Foi maravilhoso você deixar passar a ira, você deixar passar a raiva, respirar profundamente e falar: eu penso assim, eu sinto assim, e eu preciso que você tome uma providência e pare de me fazer sentir assim. Quem está pegando? Então, Tomé teve essa coragem de abrir o coração e dizer o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo que realmente ele precisava tocar, ele precisava ver, para que ele pudesse também crer. Observe comigo que os discípulos, eles chegam para Tomé contando a experiência que eles tiveram, e Tomé quer ter também a experiência que eles tiveram. Ele está errado, irmão? Não. Ele não queria só ouvir falar, ele queria também ver, ele queria também tocar, ele queria ver como os outros viram, ele queria estar contando a mesma experiência, mas na primeira pessoa, não na segunda pessoa. Ele não queria dizer, eles viram, eles tocaram, não, ele queria dizer, eu vi, eu toquei, eu presenciei. E existem coisas na nossa vida que a gente só vai ter autoridade para falar delas quando de fato nós passarmos por ela. Ei,
eu não teria nenhuma autoridade para falar sobre libertação, se eu não presenciasse libertação na minha vida, na minha família, no meu ministério. Eu não teria autoridade para falar de cura, se eu não presenciasse cura na minha vida, no meu ministério. Eu não teria autoridade para falar de inúmeros assuntos, se eu não estivesse passado pelas situações que passei. Então, algumas experiências vai dar para nós autoridade sobre determinados assuntos. E eu já abro um parênteses aqui nessa mensagem para dizer para você que na área que você mais é provado, é nessa área que você será mais usado. Você não adianta tentar fugir disso. Na área que você mais é provado, na área que você mais sofre, é nessa área que Deus vai usar você para curar muitas outras vidas, para sarar muitas outras vidas. Observe a sua volta e veja qual é a área da tua vida que mais te pega, que mais dá trabalho para você. É nessa área que Deus quer te usar, é com essa unção que Deus quer te usar. É neste momento que você precisa se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Oh glória! Então observe que Tomé queria ter a experiência que os discípulos tiveram. Que os discípulos viram, Jesus chegou lá mostrando as mãos furadas, os pés furados, o lado furado, e ele disse: eu quero ver também. Vocês viram, mas eu também preciso ver. Vocês estão crendo porque vocês viram, mas eu também preciso ver. Eu preciso ter uma experiência. A palavra experiência, ela vem da palavra experimento, teste. A palavra experiência vem do termo fazer o teste para tirar dúvida. É desse termo que vem a palavra experiência. Isaías 53 vai dizer que Jesus, quando ele profetiza sobre a vinda do Messias, o sofrimento do Messias, ele vai dizer que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos, era um homem que tinha experiência com dores, era um homem que tinha experiência com sofrimento, e porque ele tinha experiência com sofrimento, ele suportou as dores do sofrimento. Por que ele suportou? Porque ele tinha experiência com dores, ele tinha experiência com o sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não vai usar aquele ou aquela que não tem experiência. Ei, Jesus só vai usar gente que foi experimentada nos campos de batalha dessa vida. Ei, Jesus só vai usar gente que ele experimentou, que ele provou, que passou pelas experiências. Ei, para de correr das experiências, dos processos. Aceite, dê glória a Deus, suporte, aguente, porque depois da experiência, quando você estiver experiente, aleluia, nada e nem ninguém poderá contestar a unção que você carrega, a experiência que você carrega, a presença que você carrega, a glória que você carrega, o poder que você carrega. Oh, aleluia! Porque Jesus não vai levar ninguém além do seu preparo. Não leva ninguém além do preparo. Se você está preparado para correr 10 quilômetros, é 10 quilômetros que você vai correr. Se você está preparado para correr 20, é 20 que você vai correr. Quem está pegando? Ele não te levará além do seu preparo. E quando você estiver de fato preparado, preparada, aí ele vai fazer o quê? Ele vai te levar ao lugar aonde você está preparado para chegar. Nós precisamos entender que quem tem experiência é diferente, irmão. Porque a experiência, ela nos eleva, a experiência nos qualifica, a experiência nos promove, a experiência nos aperfeiçoa. Eu sempre digo isso: um mecânico bom
e experiente, quando você chega lá dizendo: olha, meu carro está com tal problema, ele vai colocar a chave na ignição, ele vai ligar, ele vai acelerar, e pelo barulho, ele vai dizer: é isso. Por quê? Porque é um cara experiente. Um médico experiente, quando você chega lá e conta o seu sintoma, e conta a sua história, se ele for um médico experiente, ele pode, sem nenhum exame, arriscar um diagnóstico, e esse diagnóstico ser certeiro. Mas aí ele pede um exame só para confirmar. Por quê? Porque a experiência dele diante do seu sintoma vai fazer ele chegar a uma conclusão. Por quê? Porque a experiência vai dar para qualquer profissional a condição de trazer diagnóstico. Às vezes, o que algumas pessoas estão precisando aqui é só de uma experiência. Olha para quem está do teu lado e pergunta: você quer ter uma experiência? Depois de algumas experiências que a gente tem com Cristo, com a presença, a nossa vida não pode ser mais igual. Não tem como, irmão. É impossível alguém ter uma experiência com Deus e permanecer igual. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que aquele que vem para a presença do Senhor e depois se desvia e vai para o mundo, nunca o viu nem o conheceu. Por quê? Porque é impossível eu conhecer Jesus, eu saber quem Ele é e eu abandoná-lo para servir a Satanás. É impossível ter uma experiência com Ele e não permanecer como Maria aos seus pés. Olha só, vamos só ler esse texto, porque Tomé queria tocar, ele queria ter uma experiência. João 20, 26 e 27 diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Isso aqui já é a segunda aparição de Jesus, não é aquela primeira que a gente leu, agora é a segunda aparição dele. E depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus diz: ei Tomé, agora que você viu, agora que você pode tocar, não seja incrédulo, seja crente. Foi daí que surgiu esse nome para nós, crente. Crente. Por quê? Porque Jesus mandou ser crente. Hoje a gente tem muitos outros nomes, evangélico, protestante. Não, Jesus falou: seja crente. Jesus mandou nós ser crente. Então não fique modernizando, não. Diga: eu sou crente. Quando alguém perguntar, fala: sou crente. Porque Jesus mandou eu ser crente, então eu sou o que Jesus mandou ser. Jesus mandou eu ser crente. Não fique com vergonha, diga aonde você for, na escola, na rua, no trabalho, diga: sou crente. E diga com autoridade: sou crente, eu tenho um Deus em quem eu acredito nele, eu sou crente nele, acredito na palavra dele, acredito no poder do sangue remidor dele, eu acredito nele, sou crente. Mas você sabe por quê que existe tanta gente incrédula? Me pergunte por quê. Porque elas não têm uma experiência com ele. Simples. Elas não têm uma experiência com eles, elas só conhecem de ouvir falar, aí elas são incrédulas, elas não conseguem ser crente. Por quê? Porque elas não viram nada, elas não sentiram nada, elas não experimentaram nada, elas não tiveram uma experiência. Olha o que diz os Salmos 34, verso 8. Olha o que diz. Salmo 34, verso 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é, e bem-aventurado
é o homem que nele confia. Provai e vede. Provai e vede. Isso é um chamado do salmista. A intimidade, isso é um chamado, uma convocação para a gente ter uma experiência, para a gente provar quem de fato é o Senhor. O contexto desse salmo é lindo, porque esse salmo ele foi escrito na caverna de Adulão, quando Davi se viu rodeado de homens que foram desprezados pelo exército de Saul, e esses homens, eles foram diante de Davi, e Davi agora vai doutrinar esses homens, discipular esses homens, e vai ensinar esses homens a confiar em Deus da mesma maneira que ele confiava. Então ele chega diante deles e diz: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia. Então ele está ensinando esses homens a provar. O que é provar? Provar é fazer uma prova, é tirar daquele momento uma experiência. Provai e vede que o Senhor é bom. Aí depois vem Jó, capítulo 42, versículo 5. Depois de toda a prova que ele passou, ele vai dizer: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Agora eu tenho uma experiência. Agora eu posso dizer que de fato eu conheço, porque antes eu conhecia de ouvir falar. Antes eu sabia que o Senhor fazia, mas é porque os outros contavam o testemunho e eu acreditava. Só que agora eu vejo com os meus olhos. Agora eu tenho o meu testemunho. Agora eu tenho a minha experiência. Agora eu posso dizer: aconteceu comigo, na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha saúde, no meu ministério. Eu não falo o que os outros falam, eu falo do que vivi, eu falo do que senti, eu falo do que vi, eu falo do que experimentei, porque agora eu tenho uma experiência. Tem gente que vem na igreja, ó, vou aqui, ó, há muito tempo, sabe todos os louvores, desde a velha guarda até o worship, conhece tudo. Tem gente que conhece muitos versículos, conhece muitas coisas da liturgia do culto, sabe de muitas coisas, mas nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Nunca experimentaram a glória, a presença, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. Por que isso acontece, irmão? Porque às vezes a gente se acomoda em sentar em uma cadeira como essa, louvar com os que louva, prestar atenção no culto e ficar por isso mesmo. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, e eu não perdia sequer uma reunião de oração. Por quê? Porque eu queria ser cheia do Espírito Santo, eu queria ser batizada com o Espírito Santo a qualquer custo. Eu fazia qualquer coisa pela unção. Se era vigília, eu estava lá. Se era oração de madrugada, eu estava lá. Se era consagração de jejum, eu estava lá. Eu nunca me conformei em ser um crente morno no banco, sentado esquentando uma cadeira. Eu sempre fiz de tudo
pela presença, eu sempre fiz de tudo pela glória, eu sempre fiz de tudo para receber o Espírito Santo na minha vida. Eu sempre me entreguei de corpo, alma e espírito a tudo aquilo que eu faço para o Senhor, porque eu entendo que a experiência, ela me dá poder. A experiência me ajuda a crer, a experiência me ajuda a permanecer de pé quando o vento sopra, a experiência me faz ficar crente. É a experiência que me ajuda a ser crente, porque a experiência, ela é inegável, contra fatos não há argumento. Ou seja, eu vivi, eu senti, não tem como desviver, dessentir. Eu senti, eu vivi, ninguém tira isso de mim. Por isso você precisa também sentir, você precisa também ter uma experiência com Ele, você precisa também buscá-lo, até que Ele se revele a você. Quem estava aqui no culto ontem, ouviu eu dizer em oração e pedir: Espírito Santo, nos revele Jesus, porque só o Espírito Santo é capaz de nos trazer a revelação de quem de fato é Jesus. Porque enquanto o Espírito Santo não traz a revelação de quem é Jesus, eu me relaciono com Ele só lembrando daquela imagem de escultura que a gente conheceu desde pequenininho. E Jesus não é aquilo. Jesus não é aquela imagem de um homem de cabelos claros e olhos azuis pregado, não. Eu não posso me relacionar com Cristo olhando para aquela imagem. Por quê? Porque agora Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. E sabe como Ele está? Vitorioso, triunfante. Ele está vitorioso e triunfante. Tira da sua cabeça aquela imagem de um Cristo derrotado, de um Cristo vencido, todo ensanguentado, com a cabeça baixa, pregado numa cruz. Ele não está mais lá. Ele está vivo, então peça: Espírito Santo, me revele Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não tem aquela canção que a gente canta: eu quero conhecer Jesus. É porque de fato nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o Cordeiro que foi morto e reviveu, e que agora Ele é como um leão, aquele leão que ruge, guardando a igreja, protegendo a igreja, blindando a igreja, aleluia, trazendo vitória para a igreja, intercedendo pela igreja. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu e hoje intercede pela igreja. Temos que buscar uma experiência, porque quem tem uma experiência com Cristo não troca Ele por nada nessa vida. Sabe? Nada, porque nada te separa do amor de Cristo. Mas esse texto está dizendo que nada te separa do amor de Cristo, no quesito de que nada fará Cristo se separar de você. Só que agora é você que precisa dizer, é você que precisa expressar isso e dizer: eu não troco Cristo por absolutamente nenhuma oferta, nenhum prato, nenhum banquete. Ele é a primazia da minha vida. E sabe por que o Senhor me deu essa palavra nessa noite? Porque Ele quer marcar algumas pessoas aqui com uma experiência. Ele quer marcar pessoas aqui com a glória, com a presença. Ele quer marcar pessoas aqui com uma experiência incrível. Ele quer marcar a gente aqui, meu Deus. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Por quê? Porque isso vai te dar poder, isso vai te dar fé. Você vai ficar
crente, e nada vai te abalar mais, nada vai fazer os seus pés escorregar mais, porque depois que você tiver uma experiência com Ele, a sua vida não será igual, a sua fé não será igual, as suas estruturas espirituais não será igual. Mas para ter uma experiência, a gente precisa desejar, a gente precisa querer, a gente precisa buscar. Fica de pé, porque eu quero orar com você. Eu quero orar com você que deseja e tem no seu coração uma sede, uma fome pela presença, pela experiência que você ainda não teve. E você fala, eu vejo os irmãos falando em línguas, dizendo que viu, que sentiu, que Deus falou, eles ouviram. Diga, eu quero também. Esboça essa reação de quem de fato quer. Sabe o que a música faz? Ela nos induz à adoração. A música é um dos canais que a gente usa para acessar um lugar de adoração. Então vamos, através da música, acessar um lugar de adoração e pedir que Ele nos toque. E depois da música, eu vou orar e eu vou pedir para Ele te tocar. E algumas pessoas receberão no seu corpo, receberão no seu espírito um toque. E quando Ele te tocar, não fique com vergonha da unção, não. Não tenha vergonha, não. Eu me lembro o dia que Ele me tocou pela primeira vez. Eu fiquei uma meia hora assim, pulando e falando em línguas estranhas, gritando. Fiquei quase louca. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e
Chame por Ele, chame por Ele. Revela-nos Jesus, revela Espírito Santo, revela Jesus para essa igreja. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Yeshua. Milhares e milhares, o meu amado é. Milhares e milhares, não há quem se iguale a ti. Agora que nós já preparamos o ambiente através da adoração, vamos pedir para o Espírito Santo nos tocar. Eu me lembro um dia que o Espírito Santo me tocou em um evento, e eu caí, cheia do poder, as pernas não conseguiu me sustentar, e quando eu me levantei, o meu rosto estava todo marcado de vermelho, e eu nunca vou esquecer aquela experiência. E enquanto eu estava caída ali, sentindo a glória, uma pessoa falava palavras proféticas aos meus ouvidos. Eu não quero mistificar as coisas, mas eu acredito que foi um anjo que falava, porque depois que eu me levantei, eu procurei essa pessoa e não a vi no culto. Foi uma experiência tão linda, tão rica, tão poderosa. E as palavras que eu ouvi naquele momento que eu estava ali, debaixo daquela unção, foram revelações profundas, coisas que só eu e Deus sabia que eu estava passando. E eu fiquei tão fortalecida depois daquele dia, depois daquela unção,
E eu faço votos ao Senhor para que você também sinta a presença, para que você também seja cheio, seja cheia da presença. Então feche os seus olhos e comece a pedir, dizendo: Senhor, eu quero ser tocado. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo neste lugar. A Tua presença se faz necessária. A Tua palavra foi pregada. Tomé era incrédulo até te tocar, até te conhecer de verdade como o Cristo ressuscitado. Ele era incrédulo, mas se tornou crente por causa de uma experiência. E eu oro agora para que pessoas que estão aqui nesse culto também tenham uma experiência de batismo com o Espírito Santo, uma experiência de renovo, uma experiência de unção, uma experiência de poder. O Senhor é real, Tua presença é real, Teu poder é real, o mundo espiritual é real. E muita gente que está aqui, Senhor, muita gente que está pela live, assistindo agora, nunca tiveram uma experiência, nunca sentiram o poder, nunca sentiram a unção. Mas vem tocar agora, vem tocar, Senhor. Eu não preciso ver suas mãos furadas para eu crer que o Senhor me salvou. Eu não preciso ver. Eu não preciso ver, Senhor, uma marca nos Teus pés. Eu não preciso ver uma marca do lado. Eu creio, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Ninguém tira de mim essa certeza que Tu és o Cristo, o Mashiach, o Yeshua. E o Senhor disse que iria, mas não nos deixaria órfão. O Senhor disse que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E eu chamo agora a presença desse Espírito onipresente, onisciente, onipotente. Vem tocar, vem Espírito Santo, vem tocar, vem Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, presença santa, presença gloriosa, presença santa, presença gloriosa. Vem, vem, nós precisamos ter uma experiência, nós precisamos de um toque, nós precisamos sentir a presença, nós precisamos sentir a glória, nós precisamos ser tocados, nós precisamos mudar de nível, nós precisamos de uma nova patente, de uma nova unção. Ai de candaraba chorabacandara e de açuialabacendere andana que assurra bababa xandaraba e declama labra surra mandalabantarai. Joel, receba o Espírito Santo e agora recebe essa presença que está enchendo todo o teu ser. Tem uma presença que está enchendo a tua vida. Eu vejo um facho de luz que vai entrando, que vai entrando e vai tomando conta do teu ser. Aonde a unção chegar, aonde a unção chegar, não retenha, não retenha. Aonde a unção chegar, dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar a essa presença, dá lugar a essa presença, em nome de Jesus Cristo. Vai tendo experiência com a presença, vai tendo experiência. Deixa Ele falar aos teus ouvidos.
e alabaia sodereba cantalabandara sodrabatai. Tem gente que está ouvindo, sentindo o Espírito Santo profetizando para você. Ele está dizendo: não temas, isso não vai ficar assim. Não temas, eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te gerei no ventre da tua mãe para um grande propósito, para uma grande obra. Não temas, não temas, tu não estás só, a tua vida é um projeto meu. Recebe o Espírito Santo, recebe a presença, recebe a glória de Deus. Tenha uma experiência, tenha uma experiência com Ele, tenha uma experiência com Ele, tenha uma experiência com Ele. Toque nele pela fé, toque nele pela fé. Ai, ei, pacamanda, alabaraço, me queima la mai, rabaxenera cantora balamanda, rabai piovosto comandar. É hoje que Ele muda a tua vida espiritual de uma vez por todas. É hoje. Rai de cabra so e canta lava bragachederebana e dai tova sudaraba rai de comandara ei chodarabasu recantana sadara e la babacheda dai conte bravasso rai de cantaraba e de calabachandaraba e de provasso e de comandara ai de cantaraba chederebana. Sinto o Espírito te envolvendo, te abraçando. Ai, eu vejo um manto de glória, de cor azul, da cor do céu. Ai, quando está sem nuvens, e eu vejo esse manto sobre toda a casa, sobre toda a igreja, sobre todo esse ambiente. Olha o manto de glória que está cobrindo essa casa. Olha o avivamento que chegou em alguns corações. Recebe o avivamento, recebe o avivamento, recebe a glória de Deus, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Ai, e de comandar a sondarai e de viadar a obarabaço. Ai, declama invade os corações, invade os corações. E aonde tem incredulidade, coloca fé para crer que o Senhor é real. A tua presença é real, o Espírito Santo é real, a glória é real, a presença é real, a presença é real, a presença é real, o meu Deus é real, Jesus é real, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo e nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu o Espírito Santo. Recebe você aí também, recebe você aí também, você que está com vergonha, você que está com vergonha de chorar, você que está com vergonha de pular, você que está com vergonha de dar glória, de falar em outras línguas, recebe agora ousadia, recebe agora ousadia, recebe agora poder, recebe agora poder. Poderoso, digno de louvor. Ele está enchendo corações aqui. Ele está enchendo corações aqui. E o Espírito Santo está dizendo assim para mim, ó: declare uma unção de recompensa e uma unção de conquista. Você vai conquistar lugares em Deus que você nunca imaginou conquistar. Você vai conquistar uma unção tão poderosa para o teu ministério que você jamais imaginou conquistar.
Pastor Marcos Paulo, o diabo achou que ia destruir teu ministério, destruir sua vida, mas o Senhor manda eu profetizar sobre a tua vida, o começo da realização de um sonho de infância que você tem, um sonho de infância. Você vai conhecer nações pregando a palavra, você vai conhecer lugares remotos, lugares distantes, pregando a palavra, porque esse é o seu sonho de infância. Ai, comanda lá, surremandaia, rebra lá, bandaraço. Se tu permanecer no propósito, rei que você caia sobre, o Senhor Deus te colocará em lugares altos, os teus pés vão pisar lugares que você jamais imaginou. O diabo apostou na tua derrota, mas o Senhor te toma pela mão e diz: tu és o meu filho amado, que eu escolhi desde o ventre para uma grande obra, para um grande propósito. A tua ousadia é como a ousadia de Tomé. Você tem coragem de falar, você tem coragem de expressar aquilo que está no teu coração, e Deus ama a tua ousadia, Deus ama a tua sinceridade, e Ele está elevando a tua patente aqui nessa noite. Ele está te derramando uma unção para operar em milagres, em profecias profundas, em palavras proféticas com muita revelação. Você vai atuar no mundo espiritual com muita autoridade, com muita revelação, com muita unção, com muito poder, porque o Senhor hoje está virando uma página toda amarelada da tua história, e está abrindo o livro em uma página em branco para escrever daqui para frente uma história de vitória, uma história de conquista. Há um recomeço que Deus estabelece para